Ministro Gilmar Mendes sofre duas novas derrotas em Brasília, passou vergonha na frente de todo mundo e desta vez ele ficou isolado, porque parece que os outros ministros agora deixaram Gilmar Mendes de escanteio. Vocês vão ver aqui quais foram essas duas derrotas e uma delas, é claro, envolvendo o André Mendonça, que está dando um show. Mais uma jogada de mestre do André Mendonça, esse ministro que está dando o que falar em Brasília. E mais, nós vamos trazer aqui também que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acaba de gravar mais um vídeo em homenagem ao Gilmar Mendes. Aqueles vídeos que ele gravou e que deu tanto problema que eles queriam inclusive prender o Romeu Zema. Pois é, o Romeu Zema agora dobrou a aposta, parece que ele não tem medo dos ministros do Supremo. E ele gravou esse vídeo, nós vamos mostrar aqui também, sensacional, realmente alguém de coragem que temos ali em Minas Gerais. E nós temos ainda uma terceira matéria para mostrar aqui. Pessoal, olha que loucura que o Lula fez em Brasília, quando todo mundo não estava esperando mais nada do Lula, todo mundo olhando ali para o Supremo Tribunal, para o caso do Vorcaro, Banco Master. Olha o que o Lula acaba de aprontar ali. Parece que o Lula já jogou a toalha e desistiu até da reeleição. Ele sabe que vai sair e por isso veja a atitude que ele acabou de tomar. Nós vamos mostrar essas três matérias aqui. Esse vídeo está sensacional. Então já vai dando like aí, se inscreve no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, pessoal. Todos os dias aqui, vídeos novos com matérias excelentes. Confira a primeira matéria e veja essas duas derrotas do Gilmar Mendes e logo em seguida as outras matérias. Vamos ver aí, voltamos em seguida. Nesse último sábado, dia 25 de abril, o Supremo entregou a todos nós uma das decisões mais intrigantes e reveladoras dos últimos meses, dos últimos tempos, talvez do último ano. Por 3-1, a segunda turma rejeitou e isolou o voto de Gilmar Mendes, que tentou soltar o advogado Daniel Monteiro. O advogado foi preso junto com o Vorcaro e junto com o PH Costa, o tal do ex-presidente do BRB, por intermediar 146 milhões de reais em propina entre Vorcaro, Banco Master, PH Costa e sabe-se lá mais quem. Sabe-se lá por enquanto, a gente vai saber em breve mais quem, inclusive ministro do STF. Eu vou te explicar nesse vídeo, tá? O que o Gilmar propôs de concreto para tentar soltar esse advogado e por que ele queria soltar exatamente esse advogado. Ele não votou para soltar o ex-presidente do BRB, mas quis soltar o advogado. Eu vou te explicar por que o Gilmar quis fazer isso e também o que significa os outros ministros derrotarem em uma votação como essa o ministro Gilmar Mendes. Vou te explicar como isso muda o equilíbrio do jogo, da gangorra, das trincheiras que estão acontecendo dentro do STF. Meus amigos, eu sou André Marcílio, advogado. O fato, como eu mencionei, é esse. O placar foi 3-1. Votaram a respeito da prisão, da manutenção da prisão. O André Mendonça tinha prendido por decisão monocrática tanto o ex-presidente do BRB quanto esse Daniel Monteiro, e aí levou para a segunda turma referendar a decisão da prisão preventiva dele. E em relação ao ex-presidente do BRB, todo mundo votou junto com Mendonça, unanimidade, menos o Toffoli, que estava suspeito. Então ele saiu de todas essas votações. Os demais votaram com Mendonça. Referente à prisão do Daniel Monteiro, aí sim nós tivemos essa variação. O Gilmar Mendes votou para soltá-lo. Eu vou te contar agora o que disse o Gilmar, o que o Gilmar propôs para soltar o tal do Daniel Monteiro. Ele propôs que se substituísse a prisão preventiva desse advogado por uma tornozeleira eletrônica, em primeiro lugar, pela suspensão da advocacia dele. Imagina, suspender a advocacia de alguém que está movimentando 146 milhões. Você acha que essa pessoa está preocupada em advogar? Tudo que essa pessoa não faz até agora é advogar. Mas ele quis tornozeleira eletrônica, o Gilmar propôs suspensão da advocacia e proibição de mudança de residência. Para um advogado, como eu mencionei, que movimenta 146 milhões de propina
e 74 milhões de reais já transferidos entre Vorcaro e os seus cupinchas, obviamente que isso é praticamente pedir para ele ser solto e ir embora do país e nunca mais aparecer. Todos os ministros, como eu mencionei, o Toffoli está fora, todos os ministros foram contra o voto do Gilmar e mantiveram por unanimidade a prisão do PH Costa e isolaram, deixaram em minoria a votação em relação ao Gilmar Mendes. Agora, eu vou te explicar o que eu disse no início do vídeo. Por que que o Gilmar só quis soltar esse advogado e não o PH Costa? Esse advogado, meus caros, o PH Costa, ele tem relação, o ex-presidente do BRB, tem relação com o Vorcaro e com toda a culpa inchada que a gente sabe que está envolvida nisso. Mas esse advogado era o braço jurídico do PH Costa e do Vorcaro. Ele era a pessoa que fazia o leva e traz para dentro do judiciário. Ele muito provavelmente tem, se ele delatar, nomes que não são apenas da cúpula do STF, não são nomes apenas da cúpula dos tribunais superiores. Muito provavelmente esse advogado, esse Daniel Monteiro, ele tem nomes da base do judiciário, talvez da primeira instância, talvez da segunda instância, da advocacia de uma forma geral. Se ele falar o que sabe, talvez caiam esses advogados que vivem batendo palma pro STF, talvez caiam esses juízes de primeira e segunda instância que a gente nem conhece e não sabe o nome, mas que provavelmente estão nesse rolo também, porque não é possível que ele tenha comprado a cúpula do judiciário e não tenha comprado a base do judiciário. Pô, bem mais barato, inclusive, não é? Só de dinheiro com advocacia, em 2024, o Vorcaro gastou R$500 bilhão, 500 milhões de reais foram gastos com um pagamento para consultoria para esse e para aquele. Temer recebeu, Manteiga recebeu, Lewandowski, todo mundo recebeu. Então esse Monteiro é o elo perigoso para cair a advocacia e o judiciário como um todo. E por isso, muito provavelmente, que o Gilmar queria que ele saísse de cena e nunca mais aparecesse de volta. Agora, a gente tem uma demonstração de isolamento do Gilmar Mendes dentro do STF. No enfrentamento de forças, no racha que existe dentro do STF, existe já consolidada uma resistência interna que está vencendo a turma do Gilmar. O Gilmar e a sua turma hoje sofrem um enfrentamento do próprio STF. O STF está combatendo a banda podre do próprio STF e isso é muito positivo e está vencendo. O isolamento do voto do Gilmar dentro desse contexto de querer tirar de cena um advogado que pode expor o judiciário e a advocacia, o Gilmar ficar isolado num voto como esse mostra que a turma que resiste ao Gilmar e à sua turma está dentro do STF ganhando força e resistindo, e isso é muito importante para que a gente consiga ter uma solução real, verdadeira, de punir os envolvidos e talvez expurgar do STF essa banda podre que vem estragando a justiça do país. Vamos aguardar os próximos passos. Deixa aqui no vídeo o seu comentário. Diga para mim se você acredita que nós vamos mesmo expurgar de dentro do STF essa banda podre. Pois é, agora nós temos uma matéria também muito importante. O Deltan Dallagnol, você se lembra, aquele da Lava Jato, que ajudou o Sérgio Moro a colocar o Lula na cadeia. Pois é, ele vai trazer para nós aqui algo realmente surpreendente. Sabe o governador Romeu Zema? Ele está desafiando os ministros do Supremo Tribunal Federal e ele dobrou a aposta. Veja o que o Zema fez agora. O Deltan Dallagnol vai explicar tudo para nós. Confira aí. Gilmar Mendes tomou uma surra 2 vezes em menos de 24 horas. Pessoal, Gilmar Mendes acabou de ser derrotado e 2 vezes em menos de um dia. Uma dentro do Supremo e outra fora dele. E as 2 derrotas juntas contam uma história que o Gilmar não quer que você entenda. Primeiro, bora ver o que aconteceu dentro do Supremo. Na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo votou para manter a prisão preventiva do Daniel Monteiro. Quem é ele? O advogado preso no caso Master por suspeita de ter negociado 146 milhões de reais em propina com o Daniel Vorcaro. Gente, isso aí é mind-blowing, explode a cabeça. 146 milhões em propina negociadas. Qual foi o placar? 3-1.
Mendonça, Fux e Nunes Marques votaram para manter a prisão. O único voto pela soltura foi de quem? De quem? Adivinha aí? Gilmar Mendes. E o que o Gilmar propôs? Trocar a prisão preventiva por tornozeleira eletrônica, suspensão da advocacia e proibição de mudar de residência. Gilmar queria que fosse solto o cara acusado de movimentar 146 milhões em propina e que recebeu do Vorcar a ordem literal de travar tudo, ou seja, bloquear pagamentos, documentos para obstruir a investigação. É um caso clássico de prisão. Aí o Gilmar quis tornozeleira eletrônica para isso. E tem um detalhe que a maioria vai deixar passar. Na votação sobre a prisão do PH Costa, que era o ex-presidente do BRB, o Gilmar votou junto com os outros ministros para manter a prisão. O placar foi 4-0. Ou seja, Gilmar quis soltar o advogado, o operador da propina de 146 milhões, mas não quis soltar o cliente que recebeu a propina. Pensa quem que é mais perigoso. O cara que recebeu a propina é um cara que tem que ficar preso dentro das circunstâncias, se tiver prova para prender, prova para manter preso. Agora ele é muito menos perigoso para a sociedade. Ele sabe muito menos do que aquele outro que operava e pagava as propinas. E aí o Gilmar quis que ficasse preso o cara que recebeu, mas quis soltar o cara que pagou, que sabe quem recebeu, todos os clientes aí, todos os políticos que receberam milhões de propinas. E esse cara Gilmar quis soltar. Pensa comigo o que isso significa. Vai contando o que você acha aí nos comentários. E agora vamos para a segunda derrota. E essa aqui é cômica. O Gilmar pediu a Moraes para incluir o governador Romeu Zema no inquérito das fake news. Qual o motivo? A série dos vídeos Os Intocáveis, em que o Zema usa bonecos de inteligência artificial ali de pano para satirizar ministros do Supremo. E qual foi a resposta do Zema? Alguns dias depois, ontem, o Zema simplesmente foi lá e publicou o 5º capítulo da série, com novos fantoches aí do Gilmar, do Moraes. E eu vou mostrar agora para você esse vídeo, porque é totalmente imperdível, gente. E em seguida, eu vou te explicar um detalhe que pouca gente percebeu no final do vídeo. Acompanhe aí comigo que, como eu disse, é imperdível. Os intocáveis. Os intocáveis. Digníssimo. Manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses intocáveis do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar. E prende esse Chico Bento Mineiro. Uai, achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. Hã? A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície. Ponderarei. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. E? Tu vai me implicar com o Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é bullying. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Fico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo. Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria Olha, emocionalmente. Respira. Inspira. Eita. Expira. Censura. Boa. Digo segura. Censura mesmo. Ah, É só colocar outro nome. fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Voa digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. Ecoou. Notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, a democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Livro. Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso, já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar. Com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe, compre hoje. Intocáveis. Os intocáveis. Gente, muito bom. E ó, presta atenção. Fim. Os intocáveis. Será? Os intocáveis. Olha aí, ó. No finalzinho. Castigar ridendo Moraes. O que isso aí significa? O que isso aí significa? Olha aqui comigo, ó. Castigar ridendo Moraes. É uma expressão latina que significa corrige os costumes rindo. Não é Moraes, é Mores, desculpa. Castigar ridendo Moraes. Tem o Moraes aí no meio também, mas é Mores. Corrige os costumes rindo. Ou castiga os costumes rindo. Criada pelo poeta francês Jean de Saintot, a frase define a essência da sátira e da comédia. Usa o humor, a ironia e o ridículo para apontar vícios, defeitos sociais
e reformar comportamentos sem o uso de força direta. É o que o Zema fez. Ele castigou os costumes, os maus costumes, a corrupção moral do Supremo, rindo com a sátira. Gente, a única coisa ruim desse vídeo aí é que ele acaba. O Gilmar tentou intimidar com o inquérito e o alvo dobrou a aposta. Zema dobrou a aposta, não recuou. Ele fez mais um vídeo, que é uma sátira, que é liberdade de expressão, que tem amparo constitucional. Esse é o retrato de um ministro que está perdendo o poder em todas as frentes. Dentro do Supremo, ele tenta soltar um aliado do caso Master e ele leva de 3-1. Fora do Supremo, ele tenta usar o inquérito para calar crítico e o crítico ri na cara dele. Nem os colegas obedecem mais, nem os alvos têm medo. Vocês acham que o Gilmar vai continuar insistindo em proteger os envolvidos do caso Master ou vai finalmente perceber que ele está isolado, hein? Conta pra mim nos comentários o que você acha, se inscreve no canal. E agora nós temos uma matéria um tanto curiosa para mostrar, porque o Lula, pessoal, ele acabou de tomar uma atitude ali em Brasília que demonstra para todo mundo que parece que ele não vai mais nem concorrer à reeleição em outubro. Parece que ele já jogou a toalha e sabe que se concorrer vai perder. E será que vai abandonar? Vai colocar alguém ali, um substituto dele para concorrer às eleições? Olha o que o Lula fez ali em Brasília, que demonstra que ele parece que quer esconder alguma coisa e vai sair levando provas com ele, ou pelo menos eliminando as provas. Quem vai trazer para nós é o Ancapsu ali, o Peter do Ancapsu. Inclusive, você tem que se inscrever no Ancapsu, que é um canal excelente. Confira a matéria aí. Tô achando que o Lula já tá preparando para ir embora mesmo, hein? Ele tá percebendo que vai perder a eleição. Olha essa licitação que foi feita pela Presidência da República aqui, ó. Compraram 94 fragmentadoras de papel e um forno para pizza. Se fosse o Lula mesmo para queimar os documentos todos lá das roubalheiras todas que ele tá fazendo aqui no Brasil, eu acho que ele vai precisar mesmo de um monte de fragmentadora de papel e um forno para pizza para colocar os documentos tudo lá no Palácio do Planalto e queimar a coisa toda antes de ir embora. É uma boa notícia, isso. O pessoal tá colocando aqui, ó, Lula 4 será Dilma ao quadrado. Pois é, pior do que a Dilma, eu tenho certeza. Não, Lula 3 já foi Dilma já, pô, vai ser só pior daqui pra frente, né? O pessoal continua insistindo no esquerdismo, o PT indo cada vez mais para a esquerda. O PT defendeu a volta do Maduro na Venezuela, tá? E você vai ser proibido de dizer isso na época da eleição. Quando chegar a época da campanha, o TSE vai falar que não pode dizer que o Lula é amigo do Maduro, que o Lula é amigo de ditador, né? Então essa é a situação. Eu acho que o Lula já desistiu mesmo, viu? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, ó, o Lauro Jardim. O Lauro Jardim, quando fala essas coisas, lembra? O Lauro Jardim é o cara dos recados. Ele dá recado pra galera lá do Planalto, pra galera da política. Então quando ele tá falando isso aqui, seria notícia uma licitação de 120 mil reais, 290 mil reais. Em termos de licitação do governo brasileiro, isso é merreca. Eu sei, 290 mil reais é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você também. Mas para licitação do governo brasileiro, isso aqui é um peido, cara. Isso aqui o cara nem limpa a bunda disso, ele peida isso aqui, nem passa um papel higiênico depois, porque não precisa, né? É muito pouca coisa, né? Pro Lauro Jardim tá falando, ele tá mandando um recado, cara. Isso aqui é um recado, olha só. O pessoal aí dos ministérios do Lula, comprem fragmentadora. Lembra que a gente vai ter que sair daqui no final do ano e temos que esconder as provas todas da roubalheira que a gente fez. Não podemos deixar as provas, porque vai entrar o Flávio Bolsonaro ano que vem, o pessoal vai investigar as roubalheiras e aí vai dar ruim pra gente. Então, ó, comprem. Esse é o recado que ele tá dando aqui, né? Pro resto do pessoal da administração petista, né? Se prepara que tem que fazer isso, né? Porque é lógico. Comprou um forno de pizza e máquina de salgados e doces, né? Isso aqui é besteira. Forno de pizza, porra, lindo de morrer. Bota documento dentro do forno de pizza, liga o forno de pizza e faz aquela pizza maravilhosa para servir a pizza da corrupção aqui no Brasil, para ninguém saber o que o Lula fez esses anos, esses 4 anos aí que, de alguma forma, o STF foi lá, ó, botou o dedão na balança e botou o pinguço corrupto lá no poder. Né? Ninguém pode saber das coisas, né? Ele tá dando um recado. O pessoal do STF, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, vocês estão aí fazendo entrevista, tentando reverter a coisa. Presta atenção, tá na hora de começar a comprar fragmentadora, comprar forno de pizza para queimar as coisas, porque né, já deu, a gente já perdeu essa parada. Já tá na hora de começar a fazer contenção de danos, né? Vamos dar um jeito de assumir com as provas aí, de queimar a coisa.
né, para tentar sobreviver depois, o mínimo de tempo de cadeia depois possível para o Lula e para os ministros do STF, né? A minha visão é, só pode ser isso, esse recado aqui, não tem lógica nenhuma. Falar de uma licitação de R$291 mil, isso é peido para o governo federal. Aqui, ó, Lula está com uma licitação em andamento para comprar equipamentos destinados a diversas unidades da Presidência da República, entre elas a cozinha do Palácio da Alvorada. Tem de tudo, desde forno de pizza, máquina de salgados, mas o que mais chama atenção é 94 fragmentadoras de papel. Segundo o edital, os equipamentos deverão ter capacidade para destruir cartões magnéticos, DVD, CD, tem que poder destruir tudo, botar o HD ali, botar disk drive, não sei o que lá, CD, moer a coisa. Tem umas fragmentadoras que fazem isso, tá? Para destruir coisa, para garantir o segredo, né? Isso é importante mesmo, tá? Eu aconselho as pessoas a terem isso, porque não sei se vocês já viram esse problema, né? Você tem um cartão de crédito, aí o cartão de crédito passou da validade. O que você faz com esse cartão de crédito? Você não pode jogar no lixo. Senão o pessoal vai tentar usar o seu nome para dar golpe por aí, né? Mesmo que o cartão já tenha passado da validade, o pessoal pode tentar dar golpe com isso, né? Então, o ideal é você destruir o cartão. Só que dá trabalho você quebrar aquele cartão, né? É uma merda. Aí se você tem uma fragmentadora dessa, você joga o cartão de crédito ali, ela fragmenta, porra, e acabou, né? Celular velho também, né? Como é que você joga celular velho? Você tem que lembrar que tem que apagar o celular antes de jogar fora, tá? Porque lembra que se jogar um celular velho na lixeira é arriscado pra caramba. Alguém acha o seu celular, consegue dar boot nele, consegue pegar suas informações, acessar o seu aplicativo de banco, não sei o que lá, pode fazer um monte de coisa contigo. Não se joga celular velho na lixeira. Então, qual que é a alternativa? Fazer uma fragmentadora. Mas, além disso, é muito comum, né? Aliás, dizem que lá na Argentina, nos últimos dias do governo do Alberto Fernandes, chegava a sentir cheiro de queimado perto do palácio lá da Casa Rosada, lá da Argentina, de tanta coisa que o pessoal estava queimando lá, botando coisa. O governo do Orbán, lá na Hungria, agora também que perdeu a eleição, né? Em maio deve entrar agora o novo presidente da Hungria, né? O novo primeiro-ministro da Hungria, o Peter Major, diz que também está uma queimação de documento, né? Queima os documentos, tudo, queima tudo aí, porque, né, vai entrar a oposição, vão achar um monte de coisa, né? Então, aqui é só isso a notícia, é só isso. Fizeram uma licitação para comprar máquinas fragmentadoras de papel. É o aviso. É o Lula avisando o pessoal do STF, o Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes. Esquece, meu amigo, já passou essa fase de tentar justificar as coisas, fazer discurso, fazer entrevista, essa fase já passou. Essa já era, não dá mais. Agora, fragmentadora é o caminho. Fragmentador e forno de pizza. Joga os papel tudo lá no forno de pizza, ataca fogo ali, acende a coisa, né? Faz aquela pizza gostosa com as provas todas que você sabe que tem contra você e pronto. Esse é o caminho, galera. Estamos perdendo essa guerra. Vai entrar o Flávio Bolsonaro, ele vai fazer uma limpa nessa porra. Vai olhar o que tem aqui, vai achar um monte de coisa. Então, esse é o recado do Lauro Jardim, que na verdade está no recado do governo Lula, evidentemente, né? Se prepara, galera, é para fragmentar a coisa toda mesmo, tá? E o pessoal já está dizendo aqui, ó, opinião do Estadão, Lula 4 será Dilma ao quadrado. Não, o Lula 3 já foi muito pior do que Dilma ao quadrado. O Lula sempre foi um socialista. É isso que eu falo pro pessoal. As pessoas acham que não, que o Lula governou bem, foi a Dilma que fez merda. Não, meu amigo. A Dilma, ela só deu o azar de pegar a consequência do que o Lula fez. O Lula pegou um governo razoavelmente ajeitado do Fernando Henrique Cardoso e conseguiu cagalhar a porra toda. É verdade. Isso é o problema. Os efeitos de um mau governo não aparecem imediatamente. Eles demoram um tempo para aparecer. E aí que você vê a situação. Explodiu na Dilma, né? A Dilma piorou a coisa, é verdade, porque ela também é socialista pra caramba, também cheia de coisa de criar dinheiro, né? Imprimir dinheiro, fazer dinheiro do nada, e isso sempre ferra com a economia completamente. Mas muito do problema da Dilma foi justamente as medidas do Lula que ele tomou de imprimir dinheiro, de dar crédito fácil, não sei o que lá, e causou o problema todo naquela época, né? Então, o Lula 3, quando voltou agora, mais uma vez, pegou um governo relativamente ajeitado do Bolsonaro e já está cagalhando a coisa toda, mas dessa vez foi muito mais rápido, porque o Lula está com pressa, meu amigo. O Lula quer cagalhar o governo muito rápido, quer torrar dinheiro muito rápido, porque ele sabe que ele não consegue ficar muito tempo, né? E aparentemente já chegou nessa conclusão aqui. Em Barcelona, num fórum progressista, o presidente e eterno candidato Lula lamentou que a esquerda sucumbiu à ortodoxia e teria sido obrigada a governar com austeridade. Ou seja, olha o que ele está falando aqui.
Ele não queria isso não, ele não queria porra, ele quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora, imagina o que esse cara vai fazer se ele ganhar a eleição, bicho. Ele vai pensar, bom, eu não posso me eleger mais, então não preciso mais ter austeridade nenhuma, foda-se, vou enfiar o pé na lama, vou quebrar a porra desse país só de raiva, só pra fuder completamente o país mesmo, né? Aqui, ó, o diagnóstico ecoa o programa elaborado no último congresso do PT, que volta a enxovalhar o neoliberalismo. Eu acho muito engraçado isso, porque o neoliberalismo é já socialismo, é praticamente socialismo. O neoliberalismo é exatamente socialismo, um pouquinho com visão de mercado, mas... E a esquerda bate no neoliberalismo, né? Como se fosse isso o inimigo, cara. Que coisa impressionante, né? E promete turbinar o Estado como motor da economia. O que não é. O Estado não produz nada, o Estado só atrapalha. Se você aumenta o Estado, você atrapalha mais a economia, você atrapalha mais as pessoas, você tira a liberdade, você só piora a situação, né? O país acumula mais de uma década de déficits primários, a dívida bruta saltou de 52% do PIB para 86% do PIB nas projeções, né? Sendo que na época do governo Bolsonaro deu uma melhorada, apesar da Covid, tá? A Covid realmente deu uma baixa grande, mas tivemos a recuperação em V e melhorou a coisa com o Bolsonaro, mas ao longo do tempo, se você contar desde 2013, desde a Dilma 2, desde a Dilma 1, né? Até agora é só expansão, cara, é só expansão, só torrar dinheiro. E o grande risco é a gente voltar à inflação da época do Sarney, porque é isso que vai acontecer, inevitavelmente. Esses planos maravilhosos que, diga-se de passagem, eram iguais aos planos desenvolvimentistas dos milico lá na época da ditadura militar, só fizeram o plano merda os milico aqui no Brasil, pô, economicamente uma nulidade isso daí. O plano do Lula é o mesmo dos milico e causa inflação pra caramba e não resolve problema nenhum. Pode até dar um boom no primeiro momento, parecer tal. Lembra do milagre brasileiro da década de 70, né? Com os milico e coisa e tal. Era o que? Era o Estado investindo em um monte de coisa. O que acontece? Voo de galinha. Dá um aumento na economia, depois a coisa cresce toda porque simplesmente não é o setor privado, não são as pessoas. O Estado sempre investe errado. Inevitavelmente, 100% do que o Estado gasta é mal gasto. Por que eu tenho certeza disso? Porque se fosse bom gasto, alguém da iniciativa privada tinha feito aquela compra, alguém da iniciativa privada tinha feito aquele investimento, alguém da iniciativa privada tinha feito aquela coisa. Se ninguém da iniciativa privada fez e foi o Estado lá que fez, é porque é ineficiente. Com certeza, 100% de chance de ser desperdício de dinheiro, de ser ineficiência econômica. É isso que esse pessoal não percebe. Eles acham que o Estado... Não, mas a gente vai planejar a economia, vamos fazer uma estrada aqui, porque eu sei que no futuro vai haver demanda por uma estrada aqui. Não vai, você está desperdiçando dinheiro, está jogando fora dinheiro no final das contas. O que você deveria é acabar com a regulamentação e deixar a iniciativa privada fazer a coisa. Onde houver demanda por estrada, a ferrogrão, ou estrada ali para escoar a safra de soja, eu tenho certeza que os produtores de soja teriam asfaltado a coisa toda, colocado estradas lá. É que aí entra o lado do ambientalismo, né? Que não pode, porque vai atrapalhar a perereca dourada que vive só nesse lugar aqui. Porra, asfalta a porra da perereca, caralho. Enfim, esse é o problema do governo. 100% das decisões do governo são, por definição, erradas. Não tem como o governo acertar, porque qualquer coisa que o governo faz, como o governo é lento, se tivesse oportunidade econômica para aquele gasto, alguém da iniciativa privada teria feito já. Se o governo está fazendo, é porque está errado por definição, né? É aqui, ó. E mais do que isso, o PT está indo cada vez mais para a esquerda, né? O Lula já voltou com sangue nos olhos aqui, ó. Banner em Congresso do PT defende a volta de Maduro à Venezuela. E o curioso disso é isso, a gente saber que quando começar a campanha política, o TSE vai falar que não pode dizer que o Lula é amigo do Maduro. Não, que não pode dizer que eles são amigos, não. O Maduro vem aqui, o Maduro abraça o Lula fala que é amigo do Maduro, não sei o que lá. Aí chega na eleição, como isso perde voto pro Lula? Ah, não pode falar, é proibido. Fake news, é fake news. Não, cara, é um absurdo esse negócio, cara. É um absurdo realmente. Vamos ver se o Brasil vai fazer um L de novo esse ano. Eu acho que não vai, tá? Eu acho que isso aqui já é o pessoal tendo noção de que já estão fora da parada. Comecem a se preparar e a queimar os documentos para não deixar prova para o próximo governo, porque senão a gente vai pegar uma cadeia grave. Esse é o recado do Lula aqui. Pois é, pessoal, realmente o Lula e toda a sua trupe já sabe que o Flávio Bolsonaro nem começou ainda a fazer sua campanha, fazer suas propagandas, e o povo brasileiro já optou, de acordo com a maioria das pesquisas,
que num segundo turno aponta o Flávio Bolsonaro vencendo o Lula e aposentando de vez o PT, Lula, Gleisi Hoffmann e essa turma toda, inclusive o Haddad, né? Que, de acordo aí com algumas pesquisas também, foi o pior ministro da Fazenda, o pior ministro da Economia que o Brasil já teve, aumentando imposto, toda semana aumentando um imposto novo, mas isso tem data para acabar, graças a Deus. E outra coisa também que nós temos que falar aqui é com respeito ao Gilmar Mendes e ao governador Romeu Zema. Eu não sei porquê, mas parece que o Romeu Zema ele vai até as últimas consequências e ele não tem medo dos ministros do Supremo e principalmente do Gilmar Mendes. Aliás, eu já coloquei aqui neste canal um documentário mostrando, ali do canal Sputnik, eles mostrando que aquele que está no topo da pirâmide e que controla todo o sistema em Brasília é ninguém mais e ninguém menos do que o próprio Gilmar Mendes, que é o ministro mais antigo, é o que ficou mais tempo na Suprema Corte, é aquele que tem mais decisões monocráticas, decisões ali sem contar com a ajuda da Corte Maior, e também é aquele que soltou mais bandidos, criminosos e outros mais. Então, o Gilmar Mendes é, para alguns ali, aquele que é o manda-chuva. Está muito acima do Moraes, está muito acima até mesmo do Lula. Ele participou dos últimos 4 governos para presidente no Brasil. Ele vem desde o FHC, vem liderando aí a política e o judiciário em Brasília. E aí, agora, o Romeu Zema gravando esse vídeo aí, desafiando mais uma vez, dobrando a aposta para cima do Gilmar Mendes. Será que o Zema está querendo ganhar capital político, relevância nacional, para poder tentar se candidatar para presidente do Brasil este ano? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. O Zema vai se lançar para presidente? E se ele se lançar, ele é melhor opção do que Flávio Bolsonaro? Ou então ele vai se lançar como vice do Flávio Bolsonaro? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Tem pessoas também falando que ele poderia sair para senador por Minas Gerais. É uma opção também. Será que consegue? A verdade é o seguinte, pessoal. O último que peitou de frente ali o judiciário foi o Jair Bolsonaro. Foi o último que nós vimos. E ele, você sabe o que deu. Tiraram ele ali do poder e ele hoje está preso em prisão domiciliar. Né? O último que peitou. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Romeu Zema? Eles já falaram lá em Brasília sobre prisão, sobre inegibilidade, sobre tirar ele da vida pública. Mas tudo que o Romeu Zema fala, se você parar para analisar, faz todo sentido. Faz total sentido. Eu espero que o Zema não saia da política tão cedo, porque ele é empresário, empreendedor, já está com a vida resolvida, nem precisaria de causar dor de cabeça para ele, para sua família. Mas eu espero que talvez, quem sabe, seria uma boa opção ele para vice do Flávio Bolsonaro. Até porque eu já falei aqui também neste canal que se ele for vice do Flávio Bolsonaro, ele vai puxar muitos votos, milhões de votos de Minas Gerais. Minas Gerais, que é um dos maiores, se não o maior, colégio eleitoral do Brasil. Aliás, tem também aquele velho ditado, né? Que quem ganha em Minas Gerais, ganha no resto do Brasil. E o Romeu Zema foi governador por 2 vezes em Minas Gerais, ganhando, inclusive, no primeiro turno. Aliás, eu quero te perguntar, aí no seu estado, você que é da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, você que é do norte do país, qual que é o governador que você vai votar? Para quem você vai votar? Será que você já tem candidato? Você que é aí do Ceará, vai votar no Ciro Gomes? A vantagem de votar no Ciro Gomes é que tira o PT, né? Que o PT vem reinando há muito tempo. Você que é de Brasília, vai votar em quem? Eu quero saber, coloque aqui nos comentários aí no seu estado, quem você vai votar para governador. Eu sei que em Minas Gerais, o Cleitinho tem grande chance, o senador Cleitinho tem grande chance de ganhar para governador. Será que seria uma boa opção? Em São Paulo nós sabemos, né, que o Tarcísio já domina e já controla tudo. Agora o Rio de Janeiro, vamos falar a verdade, hein, pessoal? Não temos candidato à direita ali forte para poder conseguir bater de frente ali. Aliás, né, os últimos 5 governadores, na verdade 6 governadores do Rio de Janeiro, né, 4 foram presos e 1 ficou inelegível aí, como é o caso do Cláudio Castro, né? Ia sair para Senado, mas não vai mais, né?
realmente, pessoal, vai chegando o dia das eleições aqui no Brasil, a gente vai vendo coisas estranhas, como, por exemplo, o Lula frequentando igreja. Coisa que a gente nunca viu, mas vai chegando as eleições, a gente vai ver de tudo. Vai ver político comendo pastel na feira, vai ver político correndo para a igreja. Tem de tudo nesse país, pessoal. O que eles querem mesmo é os 5 bilhões de fundão eleitoral que vai ser distribuído esse ano para fazer aquela palhaçada das propagandas políticas, né? Faixas, santinho, carro de som, propaganda em rádio, televisão, 5 bilhões de reais. Imagine o que daria para fazer, pessoal, com 5 bilhões de reais. Na verdade, eles pegam o nosso dinheiro, que é esses 5 bilhões, para poder nos enganar a votar nele, para depois eles roubarem de nós de novo. Então é um roubo duplo, né? Um roubo qualificado. É isso que acontece no Brasil. Só acontece no Brasil. Se você conhece um outro país onde a população paga 5 bilhões para poder financiar a eleição, coloca aqui nos comentários que eu desconheço. Eu desconheço um país que aconteça isso. Tem coisas que só no Brasil acontecem, mas isso tem data para acabar, pessoal. Vamos torcer que esse ano, Flávio Bolsonaro chegando junto, o Congresso Nacional sendo renovado ali no Senado e os ministros do Supremo podendo ser impeachmentados futuramente. Quem sabe, hein? Você não pode deixar de se inscrever aqui nesse canal, de dar um like e também de se tornar membro. Se você já é inscrito nesse canal, tá tudo certo. Se não é, se inscreve agora. Agora, se você é inscrito, você pode se tornar membro. E com uma ajudinha pequenininha, um cafezinho. Quanto que custa um cafezinho aí na sua cidade? Pois é, um cafezinho, você nos ajuda aqui embaixo. Ó, tem um escrito assim, ó, seja membro. Você nos ajuda a continuar fazendo aqui essas notícias, trazendo essas matérias e mostrando para o Brasil e para o mundo a verdade. E outra coisa também que você pode nos ajudar aí agora, fazer agora, é compartilhando esse vídeo. Como? Aqui embaixo tem um botão para se inscrever, do lado tem um joinha para você dar um like nesse vídeo e logo do lado tem uma setinha assim, ó. E nessa setinha, se você clicar, você vai abrir o WhatsApp, o Facebook. Por que eu explico aqui? Porque talvez você pode não ter o costume de fazer isso. Então, você vai aqui na setinha, clica em compartilhar e manda esse vídeo para todo mundo. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo em Brasília através deste canal de direita, canal conservador que defende princípios da família. Porque se você ficar esperando o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho ficar sabendo através da TV Globo, através da CNN, da Bandeirantes, a informação chega distorcida e com o viés daquilo que eles querem mostrar, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda para você compartilhar esse vídeo. Vamos ficando por aqui e até a próxima.